Alô, gente! Hello! Nossa, já cheguei, o quê? Ganhando dinheiro. E, gente, como é que vocês estão hoje? Hoje vai ser o nosso segundo dia do workshop. Yay! Ontem a gente falou bastante sobre animação, sobre estética, sobre referências. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de referência, mas a gente também vai falar bastante sobre ouvido crítico, as coisas que vocês gostam, que é software, biblioteca, todas essas coisas. Então vai ser bem legal. Lembrando que vocês podem colocar qualquer pergunta a qualquer momento. Aí a gente responde. Mas a gente vai ter meio que um pedacinho no final para responder perguntas também. O Thomas, ele conversou comigo ontem. Ele falou assim, seria legal se vocês fizessem uma pausazinha. Então, de vez em quando a gente vai fazer uma pausazinha de 2 minutos pra gente ficar conversando, dar um tempo pra vocês absorverem toda essa energia. Hoje falaremos sobre ouvido crítico e materialização. Dá uma passada bem rapidinho aqui pra vocês. Quem não me conhece, eu sou a Dani. Eu trabalho como sound designer, como compositora também. Sou pianista, amante de gatitos, apaixonado por game design. E eu trabalhei em alguns jogos, como o Super Megbot, o Moonleap, que é o vencedor da Game Jam do Game Maker em parceria com PewDiePie, o Wirewalk, que é um jogo brasileiro, e Nation Pitch, que faz jogos sensacionais, desde sempre. Vocês podem conhecer o trabalho deles com Rogue Legacy, 30XX, Untitled Goose Game, Godfall, eles são sensacionais. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai falar sobre ouvido crítico, a gente vai falar sobre paleta de som, referências, bibliotecas. Bibliotecas são bibliotecas de som, né? São onde a gente encontra os nossos queridos sons pra gente fazer sound design. Alguns softwares legais, tanto de gerenciamento de biblioteca, como de organização, e como escolher um som. Essa parte é muito legal porque vocês imaginam assim, quando a gente está aprendendo música, a gente trabalha com música, a gente está aprendendo música. Quando a gente aprende música, a gente aprende a ler música também, ou pelo menos escutar um pouquinho melhor, né, as coisas. Então a gente aprende intervalo, aprende teoria, aprende como tirar as coisas de ouvido, aprende a ter mais noção de ritmo para poder manter o ritmo. Então o que a gente está fazendo é que a gente está treinando o nosso ouvido. Tudo que tem a ver com músculos e captação de sensações do nosso corpo pode ser treinado para melhor ou para pior. No caso, quando... Pode abrir a janela, por favor? Quando a gente tá falando de música, a gente tá treinando o nosso ouvido pra ouvir melhor, né? Então, vocês já viram que tem pessoas que têm ouvido absoluto. Tem gente que nasceu e tem gente que tem ouvido absoluto por causa de treinamento, porque a gente consegue treinar isso. Uma pessoa que é uma pianista, uma pessoa que toca violão, então, ela tá treinando os músculos do dedo dela, né? Das mãos, do antebraço. E o cérebro também, mas... principalmente os músculos a fazerem aquele trabalho, estarem mais preparados para aquele trabalho e logo buscar mais agilidade, buscar mais troca nas coisas. Em tudo que tem a ver com áudio, funciona a mesma coisa. Com música, as pessoas treinam intervalo, treinam ouvido, treinam não sei o que não sei o que. Se você é uma pessoa que faz mixagem, o que você faz? Você treina isso, né? Você treina a ouvir as frequências, você treina a ouvir mascaramento, você treina a ouvir todas essas coisas que uma pessoa que faz mixagem faz e trabalha e cuida, né? Que uma coisa como a gente às vezes não saca, né? Por exemplo, eu fiz o IAV, um curso aqui de São Paulo. E a gente tinha aula de mixagem, a gente ficava a aula inteira ouvindo coisa. Então, sola canal, dessola canal, faz isso, tá ouvindo ruído, tira ruído, bota compressor, tira o compressor. Efeitos sonoros é a mesma coisa, porque a gente precisa que a gente tenha esse órgão treinado, para que a gente possa escutar melhor com ele.
Por isso que eu falo que, assim, a parte de ouvido crítico eu queria colocar um dia só pra isso, porque isso é tão importante, porque se a gente não souber o que a gente gosta nos sons, se a gente não souber o que a gente gosta em game áudio, o que a gente gosta de escutar nos jogos, a gente não vai saber fazer som. Porque a gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe qual é o nosso critério. Então, é muito importante a gente ter essas referências, a gente escutar, a gente... se você não pode jogar, se não gosta de jogar, beleza. Vê vídeo, ou busca bastante, ou escuta bastante as coisas, né? Porque isso vai ser muito importante, porque essa vai dar a nossa referência. E a nossa base para que a gente possa fazer um som melhor. Gente, desculpa, eu tô meio gripada. Ou pode ser do piercing também, mas eu acho que eu sou gripada mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o que é uma paleta de som. Uma paleta de som, quando a gente fala assim, vou fazer uma paleta de som. A gente está falando de um conjunto de sons que eles estão pertencendo a um padrão específico, ou tipo de material, ou de processamento. Então, assim, eu tenho a minha paleta de sons aqui que eu tô fazendo no jogo Cyberpunk. E todos eles são bem metálicos, são processados, mas ao mesmo tempo tem aquele quesinho ali de alguma coisa dando errado, bem tecnológico. Isso é minha paleta de som. Uma coisa que pode ser muito legal, por exemplo, pra fazer, que muita gente faz, tá? Eu fiz alguns projetos, eu gostei bastante, e tô fazendo alguns novos de uma maneira levemente diferente. Assim, quando a gente tá num projeto, a gente tem vários bushes, né? Que são sons de movimento base. Então, por exemplo, um jogo medieval. A gente vai ter muita espada, a gente vai ter, sei lá, cavalo, a gente vai ter armadura. E aí a gente pode pegar vários sons base disso, dessa coisa, e separar numa pasta. Porque os bushes, quando a gente for usar, a gente vai usar meio que o mesmo bush que a gente já tinha usado ali. O som de armadura a gente vai usar também um pouquinho, né? Então a gente vai criando uma paleta de som que vai ajudando a gente a criar uma conexão muito legal entre os sons, ao mesmo tempo que a gente tem um contraste interessante. Então isso cria bastante conexão com os outros sons do jogo, sem ser um esforço muito grande, porque você está usando a mesma base. Tem uma coisa que é muito problemática quando a gente lida com sound design, é quando a gente usa duas bases muito diferentes para fazer dois sons, assim. E se uma base tá com mais reverb, se uma base tá com uma estética específica e tudo mais, aí já acabou o negócio. Vai dar problema pra gente conseguir fazer acontecer e ficar uma coesão legal entre o jogo. Então, essa questão da paleta de som é uma coisa muito interessante que a gente pode usar. Vai ficar salvado, assim. Vai ficar tudo gravado. Por enquanto na Twitch, mas até o final de semana no YouTube também. Thomas, pode deixar o link do YouTube, por favor? Pode deixar o link do YouTube, por favor? Uma coisa que é importante. A gente vai estar usando esses sons, mas não é pra gente repetir e deixar tudo igual, não. A gente acabou de começar, pode ficar tranquilo. Mas uma coisa que é bem interessante é a gente manter o contraste. Porque senão, se a gente tiver os sons, eles ficarem sempre iguais, porque é muito comum isso, né? A gente vai ter uma paleta lá, a gente vai estar usando... Nossa, gente, desculpa. A gente vai estar usando a mesma base de som. Então é importante que a gente sempre mantenha o contraste, apesar da gente criar essa conexão e até repetir alguns sons em camadas diferentes. A paleta de sons, ela funciona exatamente como uma paleta de cores. Não sei se vocês já viram as pessoas falando, é porque eu escuto muito que meu namorado é artista, mas... a paleta de cores desse jogo, ou... a paleta de cores do meu Instagram, ou... a paleta de cores dessa foto, né? A gente tem sempre uma paleta de cores, que é o quê? A gente escolhe cores parecidas, né? Uma coisa ali, uma temática, e a gente meio que se mantém nessa temática para que fique sempre coeso as coisas. Então é bem legal a gente pensar numa paleta de som exatamente a mesma coisa. A gente tem uma base, a gente tem uma estética, a gente tem algo pensado ali. E quando a gente começa a usar isso, a gente vai estar sempre mais ou menos no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo mudando um pouquinho. Então isso ajuda a criar uma experiência melhor, apresentando coisas novas. Porque senão
o jogador vai estar sempre ali no mesmo, né? Sempre nas mesmas camadas, sempre nas mesmas coisas. Então, a gente ter essa paleta de base, mas ao mesmo tempo pegar coisas assim, nossa, eu queria um som disso daqui também, eu queria um som disso daqui também. É bem interessante para que a gente continue apresentando coisas novas pro jogador e tenha sempre um ponto de foco, que foi o que a gente conversou ontem. Como buscar referências? A gente falou um pouquinho de referência já ontem, mas a gente vai falar dessas referências de novo. Eu vou dar exemplos pra vocês, como que a gente pode fazer pra buscar essas referências, né, em jogo, principalmente, pode ser em filme, pode ser em série, pode ser no que você quiser. Então a gente pode buscar essa referência fazendo um paralelo entre estilo do jogo. Então eu tenho um roguelike e esse é um roguelike que eu gosto. Estilo de arte. Então assim, vou dar um exemplo. A gente tem Overcooked, que tem um estilo de arte 3Dzinho, low poly, bonitinho. E a gente tem também Moving Out, que são estilos de arte parecidos. Ao mesmo tempo, tem suas peculiaridades, né? Eles diferem entre si, mas são estilos de arte mais ou menos parecidos. Conteúdo emocional do jogo é basicamente o roteiro. Então, assim, é um jogo de terror. E eu gosto muito de Resident Evil. Eu gosto muito de Silent Hill. Vocês podem usar isso também. O estilo de gameplay, né? É um beat 'em up. Vai ter coisa aqui. Eu gosto de Street Fighter. Não. Streets of Rage. E eu gosto de Streets of Rage. Eu joguei quando eu era pequeno e tem um novo agora. Vai ser muito legal pra usar de referência também. Legal. E o que pra mim é o mais importante do que tudo isso é o que você gosta. Por isso que eu falei que é muito importante a gente ter referências e a gente ouvir, saber o que a gente gosta, saber o que a gente gosta de ouvir. E eu não tô falando só de música, gente. Não estou falando de música. A música esquece. A música foi pela janela fora aqui. A gente tá falando do que a gente gosta de ouvir de som. O que você gosta de ouvir de som que você fala, pô, esse som é muito maneiro. Por exemplo, eu amo um som de passo bem feito. Coisa boa pro meu ouvido, um som de passo bem feito. Desde quando eu era pequena, eu era obcecada com som de salto alto e bota em, tipo assim, chão de pedra. Tipo, pedra lisa, assim. Tipo, marfim, marfim, como chama de marfim? Mas assim, não sei, essas pedras lisas também, já não sei. Tipo, hall de prédio de médico. É sempre a portaria do seu médico. É sempre a mesma coisa. Eu era obcecada com esse som, obcecada. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu gostava muito desses sons de passo, assim. Esse clockzinho, nossa, que coisa boa. Então, às vezes, eu saio, aí aqui a portaria tem meio que um chãozinho, assim, a parte de dentro. Eu fico ali com meu sapatinho, tipo, check, 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 check. Porque eu adoro isso. E eu sei de jogos que fazem isso bem e eu gosto. Por exemplo, The Swords of Ditto. Tem uma hora que eles têm que subir uma escada, descer uma escada, porque tem várias dungeons. Aí tem uma hora que sobe e desce. Que passos ótimos, muito maravilhosos. Eu sei que eu gosto também, por exemplo, dos sons do FNAF Security Breach. Foi o Afonso que fez, inclusive, que é o diretor de um dos projetos que eu tô. Eu gosto dos sons dele. De vez em quando eu abro as pastas, às vezes, de coisas que ele me manda e eu fico escutando. Então, assim, eu sei o que eu gosto, né? Eu fui descobrindo isso porque eu comecei a ter referência, comecei a prestar atenção. Às vezes você tá jogando um jogo ali de bobeira e pá, nossa, eu gostei desse som aqui. Então, são coisas que a gente gosta. E essas coisas, elas vão expandindo. Nossa, por que eu gosto de um som de passo? Por que eu gosto desse sonzinho aqui? Pô, isso é legal, né? Porque é satisfatório. Então, som de mecanismo, será que vai ter? Tem a gente vai falar dela aqui. Mas tem uma biblioteca da Boom, que é o Toy Guns, que são as arminhas de brinquedo. Aqueles Nerf Gun. Aquilo maravilhoso. Adoro o som daquela droga. Então, assim, a gente vai descobrindo o que a gente gosta e vai trazendo isso pro jogo. Vai trazendo as nossas referências do que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. E, ao mesmo tempo, coisas novas que você gostaria de tentar. Então, assim, eu sempre quis fazer um jogo com efeito sonoro de anime, mas eu nunca tive a chance.
E aí, como é que eu faço? Sabe, esse jogo vai encaixar? Eu acho que vai encaixar, então eu vou usar de referência. Tem muita coisa que nasce assim. Então, eu coloquei algumas formas, tá, gente? De, assim, você pensar o que você pode usar como referência, né? Às vezes a gente não sabe o que buscar. Eu acho interessante. Mas, lembrem-se do que a gente conversou ontem. A referência, se você não quiser, ela não precisa ter nada a ver com o seu jogo. Nada a ver. E quem te disser ao contrário, você tá falando besteira. Porque se você tem um jogo 2D ou se você tem um jogo 3D, você pode pegar uma referência de jogo 2D, você pode pegar a referência em jogo de graphic novels, pode pegar referência em date simulators, pode pegar referência onde você quiser. Mas você pega essa referência, imagina como é que ela vai ser na estética do seu jogo, do mundo que você está criando ali. Não é pra copiar os sons, é pra você imaginar o que você faria, você como pessoa, você ali como sound designer, né? O que você mais gosta? E quando a gente escuta essas coisas, a gente vai trazendo, né? A gente vai trazendo o que a gente escuta. Então, se você é músico, você escuta... Deixa eu pensar. Por exemplo, eu escuto muito Billie Eilish. Eu tento trazer as coisas da Billie nas minhas músicas, às vezes até sem perceber. Eu só vou e faço. Porque eu já tenho aquilo na minha cabeça, já tenho aquela referência na minha cabeça. Então é legal a gente ter essas referências também, de jogar, de ver, de escutar. Eu acho que é sempre bem interessante. Eu gosto de jogar, então assim, recomendo jogar. Ai, cara, som de passo de madeira. É muito bom. Eu fiz uns outros dias que eu fiquei assim, só escutando, assim. Só escutando os sons. Então, vamos falar um pouquinho sobre bibliotecas. Bibliotecas de som é onde a gente tem os sons. Basicamente isso. Como se a gente estivesse comprando um pacote de sons. Como se a gente tá comprando um pacote de sons. E a galera fala que é biblioteca ou então libraries, que é biblioteca em inglês. Algumas bibliotecas gratuitas aqui, que eu acho que vocês já devem saber, mas é sempre bom, né, repassar. Tem uma empresa que se chama Sonis. Ela faz várias bibliotecas muito legais. E toda vez que tem a GDC, que é a Game Developers Conference nos Estados Unidos, acho que é o maior evento de game dev do mundo. Toda vez que tem a GDC, todo ano tem, aí a Sonis vai lá e disponibiliza, assim, 14 gigas, 15 gigas, 20 gigas de som pra gente baixar, totalmente de graça. Mas eu tenho que baixar naquele ano e depois desaparece. Não, a Sonis, ela sabe das manhas também. Aqui não desaparece nada. Você pode baixar, acho que desde o primeiro ano, que se eu não me engano é 2018. Então você vai ter já vai ter muitos gigas de som no seu computador, sendo que a Sonis faz uns sons bem legais de qualidade. Então é bem interessante. Eu acho que, assim, se vocês não tiverem ainda... Nossa Senhora. Se vocês não tiverem ainda, baixem. Porque é de graça, vale muito a pena e tem sons muito legais. Tem a newsletter da Boom, que é o jornal da Boom. Quando você entra no site deles, Boom Library. Pode deixar o link pra mim, coisa? Boom Library. Quando vocês entram lá no site da Boom Library, ele te pergunta assim, você quer se inscrever na nossa newsletter? Se vocês se inscreverem, vocês ganham todo mês um pacotinho, assim, de sons. Que é tipo uma prévia dos pacotes que eles têm lá. Mas tem muito som legal. E aí, eu conheço gente que todo mês baixa e já tem muito som da Boom de graça por causa disso. Então é bem legal também. E a Pro Sound Effects, ela tem um esquema parecido. E além disso, ela tem várias libraries, tanto na Boom, na real, quanto na Pro Sound Effects. Tem algumas libraries que são de graça. São legais. Assim, não é nada muito espetacular, mas tem alguns sons que são maneiros e tal. E é legal pra ter. Eu acho que, assim, biblioteca... Você vai aprender, assim, se você já não souber, você vai aprender que biblioteca nunca é demais. Sempre é legal ter um sonzinho a mais, sempre é legal ficar de olho nas promoções, do que tem coisa de graça e tal. Tem muita empresa que faz muita coisa maneira. Como o som é sempre uma coisa única, é bem interessante, assim. Não é tipo plugin, tipo, baixa o que você vai usar. Não, baixa tudo. Baixa tudo, tá de graça. Ou, sei lá, se já pagou, baixe. Baixe e vá. Vá ser feliz. Algumas bibliotecas que eu gosto, que eu sei que talvez role essa pergunta. As bibliotecas de som são caras, ainda mais porque o dólar está alto. Por isso que eu coloquei primeiro as bibliotecas gratuitas.
Dani, mas só com essas bibliotecas gratuitas eu vou conseguir trabalhar para sempre? Não, mas você vai fazer muita coisa. Vai fazer muita coisa mesmo. E tem umas opçõezinhas que eu vou mostrar pra vocês que eu usava bastante antes de eu ter essas bibliotecas. Que eu passava dificuldade, assim. Eu tinha as coisas e eram, assim, num ritmo legal. Então, as bibliotecas que eu tenho, que eu gosto... Tem a Hybrid, da Sound Effects, que é uma biblioteca gigante. Tem lá. E eles têm muitos sons. E é muito legal. É muito legal. Eu acho que, assim, ela é uma biblioteca bem generalista, então ela meio que tem de tudo. Mas isso é ótimo, porque se você não tem biblioteca do jeito que eu não tinha, você já vai cobrir várias etapas. Porque tem gente que faz assim, eu não tenho dinheiro pra comprar nenhuma biblioteca, eu vou comprar o Magic, da Boom. E aí você tem um monte de som de mágica, é legal. E quando você não tiver que fazer som de mágica, você gastou $300 numa biblioteca, né? Então, eu acho que o principal foco tem que ser cobrir esses sons básicos que você não tem. Eu queria muito... Pronto. Isso aqui é muito meu travesseirinho. Pronto. Essa cadeira tá velha. Vamos lá. Então, eu gosto muito da Hybrid. Ela custa os olhos da cara. Eu não sei quanto que tá. Eu acho que tá $6.000. É um absurdo. Quando eu comprei ela tava com uma promoção ridícula de grande. E saiu caro ainda, mas saiu muito mais barato do que o dinheiro que tá hoje em dia, ainda mais $5, R$5, né? Eu gosto muito da Boom. Eu gosto muito das coisas da Boom. Apesar de eu ter ressalvas. Eu vou falar pra vocês em breve. Mas as libraries da Boom que eu acho muito legal. Tem a Boom Mutate Organic, que é muito interessante. Tem várias coisas de textura sensacionais. Eu já usei muito. Cara, eu usei no reel que eu fiz pra passar pra Shana Peach. Eu usei nos sons de jogos que eu trabalhei. Eu uso nas coisas da Shana Peach. Tá $2.000. Ainda tá menos do que eu falei que tava. Porque eu falei que tá 6. Mas na época eu peguei ela com tipo assim 70 por 5% de desconto. Foi uma coisa absurda. Foi uma coisa. Eu não sei nem como é que aconteceu aquilo. Foi foi uma coisa meio do universo, assim, aconteceu. Mas a Boom Mutate Organic é muito. Eu quero um pedaço da pizza. Gente, calma aí. Tá quente, cuidado. Essa pizza é maravilhosa. Nossa, gente, pizza da Domino's. Coisa maravilhosa, incrível. Tem muitas coisas legais, eu vou dar uma olhadinha, vou mostrar pra vocês na minha biblioteca. A gente pode escutar algumas coisas, se vocês tiverem interesse. Tem a Toy Guns, que ela é bem baratinha, na verdade. Bem baratinha. Já basta se eu for patrocinado. Mas, assim, vamos lá, gente. Baratinha para os padrões das outras libraries que a gente tá falando aqui. Mas daqui ela com certeza é a mais barata de todas. E é uma coisa incrível. É som de... essas arminhas Nerf mesmo. Nerf. E é coisa de plástico, é som de manusear plástico, é som de recarregar, é som de atirar. Cara, é uma library muito... com muito espaço pra você fazer muita coisa, sabe? E eu acho bem interessante ela, assim. Desde que eu comprei, eu amei, me apaixonei. Eu olhei aquilo e falei assim, eu quero. Nem que seja pra ficar ouvindo esses sons, porque já são super agradáveis. E eu uso em muita coisa. Eu tô num trabalho, eu tô num projeto agora da Shana Peach que a gente usa bastante coisa de brinquedo. E como é que eu amo usar essa library e fazer esses sons. Tenho a Arcane, da Boom, que é a nova library de mágica deles. Antes era o Magic, aí agora é o Arcane. Tem os dois ainda, mas o Arcane é o mais novo. Tem umas coisas bem legais no Arcane, eu gosto bastante. Uns sons poderosos, assim. Tem o Boom Creature Foley, que ela é muito legal, porque assim, a Boom tem alguns sons de monstro, né? Algumas libraries de monstro. Só que esse Creature Foley, ele é muito... tem muito espaço pra você usar ele em várias coisas diferentes.
Porque ele é o Foley do monstro. Então tem monstrozinho pequenininho, tem monstro grande, tem monstro, tipo... E assim, gente, é som de roupa às vezes batendo, som de couro, esses negócios assim. Então ela acaba... Você consegue usar ela pra uma variedade de coisa que é incrível, sabe? Pra som de passo, pra som de um monte de coisa. Claro que você tem ali os negócios de monstro, mas você vai ter muitas outras coisas também que não são de monstro que vão se encaixar. E eu gosto, eu falei, né? Eu gosto de uma library que se encaixa em várias coisas. Eu gosto de coisas específicas, mas eu acho que principalmente quando você não tem dinheiro, você tem que investir no que você vai mais usar. Então é uma library bem legal. E tem a Boom Medieval Life. Eu tô falando várias... Eu acho engraçado que nenhuma das minhas recomendações eu acho que é tipo top 10 das libraries mais legais da Boom, mas é porque a gente consegue usar isso em muita coisa. E na Medieval Life a gente tem muito coisa de foley de roupa, foley de passo, foley de espada, essas coisas que a gente consegue usar em batalha, a gente consegue usar em jogo de ação, a gente consegue usar em foley do personagem quando ele tá andando. Sabe, é um monte de coisa, tem umas ambiênciazinhas também. Então, é uma library que vale muito a pena, tem umas coisas muito específicas, com uma sonoridade muito interessante, e você já meio que ganha 2 por 1, assim, porque você ainda ganha naquele tema e ainda ganha em outros também. Todos esses da Boom, tá, gente? Por favor, muito importante. A Boom, toda vez que você vai comprar um som lá, uma library, você pode escolher assim, Construction Kit, Designed, ou os dois. Eu recomendo que vocês vão no Construction Kit, que é o kit de construção. Por quê? Qual é a diferença do Construction Kit pro Design? O Design é tipo assim, eles pegaram um som, eles imaginaram assim uma animação, eles foram e fizeram um som pra isso. Então é tipo assim, um mago fazendo cast da bola de fogo e aí vai jogar a bola e aí tem um impacto. É um som inteiro, Já o Construction Kit é assim, o som da bola, o som do fogo, o som de não sei o que, o som, ele vem mais separadinho. E eu pessoalmente já usei o design, teve uma época que eu só tinha um Magic Design, e cara, é um trabalho, porque você gosta de uma coisa daquele som, mas tem 50 milhões de coisas junto. Principalmente na Boom, porque a Boom é conhecida por fazer sons gigantescos. Então, eu não recomendo comprar. Eu acho que é bom, porque aí vocês compram só o Construction Kit, já dá uma economizada. Mas eu acho que é legal. Eu, por exemplo, eu só vou em Construction Kit, mano. Se me derem de graça é muito forte, né? É muito forte esse negócio de me derem de graça, mas eu compraria, se eu tiver que gastar meu dinheiro, eu compraria só o Construction Kit. Vocês acham que vão usar os dois, sei lá, é legal, mas de uma forma é muito difícil acabar separando, te dá mais trabalho do que outra coisa. Prefiro nem ver esses sons. Eu nem tenho, eu tenho algumas designs aqui, mas eu nem tenho a maioria, porque nem vale a pena pra mim. E por último, tem o Soundkill, que eu uso, que é um gerenciador de bibliotecas, eu vou explicar pra vocês. Mas ele também ele vai achando os sons pra você, assim, você pode conseguir comprar os sons lá. E são os sons, antes era só sons da Pro Sound Effects, mas também tem vários sons de outras parcerias que eles têm lá. Então tem coisa até do Free Sound, mas tem coisa da Crotos, tem coisa de outras empresas também. Mas é $5 o som, o que eu acho extremamente caro. Extremamente caro. Dani, você já comprou? Você já comprou algum som por $5? Não, não comprei, não tenho coragem. Porque é extremamente caro. Mas de vez em quando eu uso os sons pra me dar uma inspirada, assim. Eu só escuto os sons e falo, ai, que som bonito. Vou tentar achar isso na biblioteca que eu tenho aqui. Mas, às vezes, vocês precisam de um som, acham que ele é perfeito. Pode ser interessante vocês pagarem. Mas pra mim, que o meu workflow é tacar um monte de som e ver o que funciona, não funciona pra mim. Porque eu vou pagar $5 no som, ele não vai funcionar. E aí, o que eu faço com esse som? Acabou, né? Você paga o som de que vem um hybrid de base. Isso, eu vou explicar pra vocês. Outras opções, que são interessantíssimas. Primeiro a gente tem o Soundly. Ele tá até aqui também. Cadê? Ele tá por aqui. O Soundly, ele está por aqui. O Soundly, ele é uma Netflix dos sons. É exatamente isso. Você paga uma assinatura lá, não sei quanto que tá agora. Eu acho que deve estar uns R$25, talvez.
paga uma assinatura, paga uma Netflix pra ele. Ele vai te dar um monte de som que você pode usar. O Maurício fala assim, eu não vou aparecer. Ele não consegue não aparecer aqui. Ele não consegue. Mas ele tem lá uma assinatura e você pode usar todos os sons que estão lá nele. Ele meio que te dá e você vai buscar e tal. E é muito som, tá, gente? É muito som. Na minha opinião, para quem não tem nada, para que vocês acabaram de baixar as bibliotecas gratuitas, não tem uma biblioteca só de vocês, isso aqui, na minha humilde opinião, é o melhor custo-benefício. Eu usei muito tempo o Soundly, muito tempo. Inclusive, eu só deixei... fun fact. Eu só deixei de usar o Soundly quando eu entrei na Shona Pitch, porque eu usei o Soundkill pra umas coisas pra fazer o teste da Shona Pitch. E aí eu achei maravilhoso, porque era o Soundkill antigo, hoje em dia já mudou, hoje em dia já estou irritada com ele. Mas eu achei incrível e eu falei assim, eu não preciso mais do Soundly na minha vida. Mas ele já me ajudou muito, dá pra fazer muita coisa legal com ele. Eu acho ele incrível, porque eu acho que tem muita coisa, muito som de folha, de coisa, sabe, que você pode usar para as camadas. E tem alguns sons gigantes, outros não. Aí tem arcade, não tem arcade. Então, assim, eu gosto do Soundly. Tem o Splice, que é exatamente a mesma coisa. Mas o Splice é muito voltado pra música também. Ele é muito mais voltado pra música que o Soundly. Então, tem umas coisas interessantes no Splice. Eu não vou mentir, eu já usei o Splice também. Mas também não tem, não. Tem muita coisa de música. Mas eu acho muito legal pra sons de UI e tal. Ele tem umas camadas pra som de mobile. Os sons de mobile dele são os melhores que tem dessas coisas, assim, tipo do Soundly, do Soundkill. Pra mim, o Splice é os que tem os mais divertidos, os mais interessantes, assim. Então, de vez em quando, eu entro lá pra... Ou entrava, eu não sei se eu ainda tenho assinatura, mas... eu entro, ou entrava, pra pegar algumas coisas do som de UI pra fazer umas camadinhas divertidas e tal. Eu gosto do Splice, eu gosto. Mas eu acho o Soundly muito melhor, tá? Tipo, se a gente tiver que falar assim, ó, vocês vão assinar o Splice ou o Soundly, vai no Soundly que vocês vão ser mais felizes. A gente tem os bancos da Pro Sound Effects e da Boom Library, que são muito legais, a gente falou de alguns deles aqui. Mas eu acho que valia a pena a gente falar da diferença, assim, que eu vejo que é a diferença principal entre as duas. A Boom Library faz uns sons muito gigantes. Os sons deles são ótimos. Mas, meu Deus do céu, tudo é... Boom! É muito... É muita coisa, assim. É muito pra som épico. Nossa, sério. Perdi a voz. Tem muita coisa legal pra som épico, pra sons que são grandes, assim. Porque... Às vezes, pra usar pra coisinha pequenininha, eu até falei ontem pra vocês, no coisa que a gente tava falando do Hitmix. Pra um negocinho pequenininho desse tamanho, eu não vou colocar um som de mágica do Arcane e da Boom. Porque não vai casar, entendeu? Vai ficar muito grande. Não é porque o som tá alto, é porque tem tanta camada, tem tanta coisa que você não vai tirar essas frequências do som pra fazer ele funcionar. Às vezes funciona, às vezes não. A Pro Sound Effects... Eu acho que eles têm um approach muito mais natural e orgânico. Eu acho que os sons deles são muito menos processados também. Eu gosto muito disso. E, além disso, é muito som que são coisas de camadas do dia a dia, assim, que são muito legais pra gente usar. Então, eu acho que essa é a maior diferença que eu vejo deles. Eu acho que a Pro Sound Effects, ela é muito mais versátil. E a Boom é muito impressionante. Eu acho que as duas têm seus pontos fracos e seus pontos fortes. Mas assim, que eu vejo muita gente que só usa a Boom. Mano, o que você vai fazer quando você tiver, sabe, que fazer um somzinho pequenininho, um negócio assim? Isso vai explodir o jogo. Então, eu queria trazer isso aqui pra vocês saberem a diferença. E tem a Crotus Audio também. Eu ia colocar mais bibliotecas, mas eu falei assim, talvez essas são as que eu mais usei. A Crotus tem umas coisas legais. Tem umas coisas meio ruins também na Crotus, viu? Mas eu usei algumas coisas deles, assim, que eu achei interessante. Uma estética, uma pegada interessante, assim. Eu acho que vale olhar... vale olhar ouvir um pouco a biblioteca. Dá pra usar Boom pra sons menores, eu uso, mas dá trabalho. Sim, exatamente. Exatamente isso.
quando eu fui fazer o teste da Shana Pitch, eu tinha que... Teve um jogo que eu tinha que fazer que ele era pequititinho, assim. E aí eu tinha acabado de baixar o Soundkill e ele funcionava com uma questão de crédito. Ele não é de $5. Então eu tinha 30 créditos. E aí, um dos sonzinhos que eu precisava fazer era um sonzinho muito específico de coisa de pesca. E eu falei assim, cara, eu tô ferrada. Porque eu nunca fiz um som de pesca antes. Eu vou demorar um tempo absurdo fazendo esse negócio aqui. Gente, eu coloquei fishing lá, ele buscou nos bancos da produção de effects, ele achou os sons perfeitos. Era tanto som incrível que eu tive que ir jogando, assim. Eu fui jogando no projeto falando, gente, o que é isso? Como assim? Então, eu gosto muito da produção de effects, eu gosto muito da Boom. Eu acho legal você saber mais ou menos... Eu sei que jogo que é. Ai, Maurício. Maurício sabe os segredos. Mas, são umas coisas legais, assim, você saber o que é, o que tem, o que não tem, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Porque se você sabe, por exemplo, o Maurício, ele falou, eu uso som para sons menores também, mas ele sabe que talvez se ele achar outra coisa, também vai ser mais fácil, ou ele sabe o que ele vai ter que fazer para transformar aquele som para ele encaixar ali. Então eu acho que saber é o mais importante. Os sons sempre fosse, gente, Production Effects, Boom, Sony, essas empresas grandes sempre vai ter som bom, de boa qualidade, sabe? Eles são empresas gigantes. Eles não vão ter um som com ruído, com um som todo babaca, sabe? Mas é interessante você conhecer o que você tá fazendo, o que você tá buscando, onde você vai buscar, para que esse processo seja mais rápido. Então, coisas importantes, conheça a sua biblioteca. Conheça a sua biblioteca com uma palma da sua mão. Saiba quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua biblioteca. Isso é muito importante. Por exemplo, eu sabia que na época que eu tava lá usando o Soundly, tinha umas coisas assim que eu não ia achar nele. Que às vezes eram sons mais complexos de magia e tal. Então, eu ia muitas vezes pra uma coisa mais orgânica. E não, às vezes tentava esse negócio de shimmering, que não sei o que. Nossa, Soundly tem uns horríveis. E eu sei que vai me dar trabalho isso. Eu sei o que falta aqui. Então isso fica muito mais fácil até para vocês comprarem biblioteca nova. Vocês têm 3 bibliotecas, que já são o quê? $900, né? Esses negócios são caros. E aí você tem essas bibliotecas. Você vai comprar uma outra, você não vai comprar porque você... Ai, que lindo som. Vou gastar R$1.000 aqui porque eu achei lindo o som. Não. Compra o que você usa. Então, o que tá faltando na sua biblioteca? O que tem de mais? Você já tem três bibliotecas de mágica, não vai comprar uma de mágica de novo. Então, é importante vocês conhecerem os pontos fortes e os pontos fracos, pra vocês saberem até que vocês precisam. Tô sofrendo com magia no Sound. Cara, tem umas coisas no Sound que são muito babacas. são meio genéricas, assim, mas é um genérico tão besta. É uma coisa meio brega. Mas dá pra fazer. Tipo, eu usei muito Soundly no Ultimix. Eu usei muito Soundly no Ultimix. E tinha muita coisa de magia, assim. Mas aí você tem que ir contornando, assim, a breguice dos sons que estão ali. Escutar e usar a sua biblioteca com frequência vai facilitar você achar o que você precisa na hora que você for trabalhar. Comprou a biblioteca? Dá uma escutadinha nos sons, vê o que tem ali. Ou, tipo, às vezes eu faço isso. Às vezes eu tô buscando um som que não sei o que, aí eu falo assim, o que tem desse som aqui? Aí eu fico olhando, assim, fico escutando. E isso facilita o meu trabalho. Porque na hora, vamos pensar assim, vocês vão sentar pra fazer efeito sonoro. Aí vocês vão ter lá a animação. Se eu não tô abrindo o programa e tal. Como é que vocês vão saber onde que vai ter as coisas que vocês estão buscando, se vocês não sabem o que vocês têm? Então, é muito legal você escutar ela, usar ela, sabe? Dá uma olhada com carinho, pô. Dá uma atenção pra ela. Porque isso vai facilitar muito na hora o que você precisa. Sabe? Quantas vezes, assim, eu sei que esse som aqui que eu quero, eu tenho lá naquela biblioteca que eu baixei outro dia, que eu comprei lá, e eu sei que tem lá. Essa daqui, eu sei que essa daqui tem lá, não dá boom de não sei o que, sabe? Então, você sabe mais ou menos a estética e é muito mais fácil, Saiba diferenciar estéticas de diferentes marcas, né? Bibliotecas ou kits, e use isso a seu favor, isso é muito importante. Como eu falei do negócio da Production Effects, do negócio da Boom, outras empresas também têm isso. Então, saibam o que vocês gostam, saibam o que vocês usam.
Não compra biblioteca só pra comprar, sabe? Escuta uma, vê o que tu acha legal, vê qual que vai ser mais útil pra você. Acho que isso é muito importante. O Maurício, inclusive, deu outras recomendações assim, que são Matcha Celoto, Soundmorph, é verdade, e Hiss and Roar. Se vocês quiserem anotar também, tá, gente? E às vezes custam até mais barato do que as bibliotecas da Book, são muito caras. E o mais importante, pensar fora da caixinha. Às vezes você tá fazendo um som, você tá fazendo um som ali e você tem ali, sei lá, eu vou fazer um som de mágica. E eu quero um som de brilhinho aqui, que não sei o quê. Só que os sons de brilhinho não estão ficando legais, qualquer coisa. O que você poderia substituir o som desse brilhinho? Sabe? Por às vezes um metalzinho, às vezes um somzinho positivo, às vezes um trato melhor ali na questão de colocar um efeito e deixar ele mais positivo. Então, eu acho que pensar desse jeito, não pensar assim, ó. Eu tenho um som de madeira, vai ter som de madeira. Sabe? Tipo, tem horas que é assim. Tem hora que é assim o trabalho. Tem que fazer um passo madeira. Passo madeira. Passo madeira. Tá legal? Tá estático? Ótimo. Beleza. E tem dias que é assim, pô, vou fazer esse som de madeira aqui, bom, tudo bem, quero colocar um negócio aqui pra deixar mais legal e etc e tal. Então, eu acho que é muito importante vocês estarem abertos a mais coisas, principalmente de referência. Por exemplo, teve um dia que o Maurício estava mostrando um som que ele fez pro Rogue Legacy, e no Rogue Legacy, assim, você usa os bichinhos, os bonequinhos, aí você morre com eles, aí você vai pra nova geração dos bonequinhos. Assim, como se fosse, tipo, pai, aí avó, e aí bisavô, sei lá o quê. E aí eles ficam, assim, marcados no muralzinho. Você tem meio que um mural, assim, tipo, foto de família, cada um dos bichinhos lá. E o Maurício, ele falou, pra esse som aqui, que era um som de hover, né, que é passar, não sei o quê, eu coloquei também esse suspiro de fantasma e tal no meio, porque pode ficar legal, né? Uma coisa meio espectral e é tipo assim, os bichos estão mortos, né? Então, são coisas que às vezes são legais a gente pensar. Não vou colocar o som de hover, não vou colocar um whoosh e acabou. Sabe? Deixa o som mais interessante, dá um trabalho nele, bota um carinho, sabe? Passa a mãozinha na cabeça dele. Então, eu acho que essas coisas são bem interessantes pra quando a gente vai fazer o som, não ficar tipo assim, você é um fazedor de som. Você não é um fazedor de som, você é um sound designer. Por favor, se respeite. Como você escolhe isso? Porque tem contextos nos quais isso é óbvio, mas outros que não. De sons positivos e negativos? Depende, assim. Por exemplo, tô trabalhando num jogo na Shona Pitch que o personagem, ele pega um monte de coisa. Ele gosta de... Pega essa ferramenta, pega o negócio ali, ele pega tudo. Todas as coisas, ele tem várias coisas de pegar. E uma das coisas que o Alfonso, por exemplo, falou, ele falou assim, e aí tem esse som aqui de pegar e tal. Aí tem uns sons de pegar que são bem positivos, que é tipo assim, uau, que ferramenta incrível que eu ganhei. E tem outros sons de pegar que é assim, peguei, sabe? Então eu acho que determina muito mais no contexto que você tem. Porque é aquele negócio, se você usar tudo que você vai pegar, vai ser super positivo ou super negativo, aí não vai ter um contraste muito grande. Mas vão ter algumas horas que tem alguma coisa que são mais importantes que outras. Então, aquela ferramenta que o personagem principal precisa passar por outra fase. Isso é interessante. Mas o negocinho que ele pegou aqui no negócio, ele tá pegando, ele tá ganhando um item novo. A gente já entendeu que isso é bom pro jogador. Mas vale a pena? Vale a pena colocar, né, não é desperdiçar, mas vale a pena, às vezes, acabar confundindo, porque se a gente tem 1000 sons positivos no jogo, o jogador não vai saber o que é positivo e o que é negativo. Então, eu acho que, principalmente a partir do contexto, eu escolho isso. Então, eu vejo se falta, se seria uma coisa importante, principalmente se é importante pro jogador e ele ganhou, cara, dá uma tapinha nas costas dele, sabe? Bota um som positivo. O jogador, ele precisa... o jogo, ele funciona à base de recompensa e punição. Então, eu acho que é importante a gente pensar que quando ele tem que ser recompensado ou quando ele tem que ser punido também. Os que tornam o som positivo... mas aí é uma... Esse é Só uma pergunta muito difícil, calma aí.
que torna um som positivo? Não sei. Escalas positivas, brilhinho. É que assim, a gente tem umas coisas que a gente já considera positivo, né? Que a gente já tem. Então, assim, uma escalinha subindo, uma escalinha descendo. Som. Isso é uma pergunta de muita explicação. Por exemplo, um som negativo. Os sons que são dissonantes, eles dão essa impressão de negativo, né? Às vezes uma coisa, tipo, mais grave e tal, que tá sobrando, tá embolando ali o negócio. Às vezes pode dar uma coisa mais negativa também, ou uma escalinha pra baixo, um som de é o som negativo, é o clássico som negativo. Tu já tava fazendo negócio, o Afonso falou, pô, mas podia ter um som assim, meio que de não. Aí eu falei, é exatamente isso que eu peguei 2 blip e fiz, E aí, por exemplo, você faz um som negativo, peguei um blip normal. Eu acho que depende muito, é muito isso que o Maurício falou, sabe? É um feeling. Eu não sei se existe um padrão, eu não acho que existe. Eu acho que é muito mais assim, qual é a sensação que isso te dá? E pensar sobre isso, sabe? É positivo bastante ou é negativo bastante? Eu acho que é interessante isso, até testar no jogo, às vezes, né? Faz e testa no jogo e, pô, eu gostaria que fosse mais positivo. Enfim. Mas assim, essas coisas de brilhinho, de uau! Uau! Essas coisas sempre dão essa característica meio positiva, assim, essas escalinhas que sobem e tal. Imagina um dia vir um Nananina. Exatamente. Ele tem sorte que não cabia um Nananina não ali, senão Então, coisas importantes aqui que a gente tem. Como organizar sua biblioteca? O que eu faço para organizar a minha biblioteca fica a critério de vocês, se vocês vão fazer isso ou não. E reforço positivo em game de terror é importante. Você não pode só punir o jogador, gente. Tem que dar um tapinha nas costas dele de vez em quando, pô. Então, assim, não precisa ser super positivo, né? Mas, pô, um negocinho ali que você olha e você fala assim, que bom que eu consegui ganhar esse item aqui. Eu acho que é muito importante. Quanto ao que você falou de não saturar no som positivo, eu tô me deparando com isso muito com o Zelda. Ouço aquele shame de Eating Gods e já imagino, tá, vai ser uma pedra. Já olha assim e fala, tá, que bom. Já sei que é ruim. Já sei que é uma coisa, não é muito legal. É que nem no Resident Evil, quando você pega um item que é positivo que te cura, por exemplo, faz só isso, são só duas notinhas, uma coisa assim. O seu Thomas tá dando aqui um exemplo. Não sei se acho que vocês não ouviram, mas no Resident Evil, quando você se cura, são só 2 notinhas, né? Fazendo tcharam. Então, assim, eu acho que é porque não dá pra gente ficar colocando, né? O que é ou o que não é, mas eu acho que é muito mais sobre o sentimento. Tipo, escuta o som e dá uma parada de olhada pra ele, assim, sabe? Olha ele por completo, enxergue o som. Então, vamos lá. Como organizar a sua biblioteca? O que eu faço? Eu escolhi uma pasta mãe, que no caso o nome da minha pasta é Plugins e Sound Effects. Porque na época era uma pasta de plugin também, hoje em dia não é mais. Mas ela continua com esse nome porque ela é importante. Tem muita coisa salva naquela pasta pra mudar o nome. Que vai ser a pasta principal dos seus efeitos sonoros. Então, tudo que você quiser de efeitos sonoros, você bota lá. Aí, se você quiser criar uma mini pasta e separar pelo nome de cada biblioteca, você pode. Eu acho útil. Tipo assim, não só pegar e jogar os arquivos lá. Então, assim, na minha tem... Tá se movendo esse negócio aqui, gente. Eu tô ficando louca. Pra mim tá se movendo esse slide. Acho que é meu computador bugando. Na minha tem assim... Boom. Aí tem várias bibliotecas da Boom. Aí tem pro Sound Effects. Aí tem a Hybrid, por exemplo, lá dentro. Mas hoje em dia eu não faço isso não, é só da Boom mesmo que estão as coisas lá. Mas eu boto o nome da biblioteca. Então, tem gente que gosta de colocar pela empresa, tem gente que gosta de colocar pelo tema, tem gente que gosta de colocar por ordem alfabética, sei lá. Então, eu acho que o importante é que vocês façam uma organização que dê sentido pra vocês. Eu acho que assim, vocês escolherem uma pasta mãe, que vai ser a pasta principal dos seus efeitos sonoros, vai facilitar a sua vida. Porque aí quando você tiver que colocar um programa pra ler lá, pra achar os seus efeitos sonoros, você vai escolher apenas uma pasta e não 30. Então, não espalhem elas. Bota ela, escolhe uma pasta pra colocar todas as suas pastas dentro, vai facilitar demais a vida de vocês. Porque aí, quando vocês vão importar para o gerenciador de sons, ele faz todo o trabalho, ele utiliza as tags. Essas empresas que a gente compra som, então assim, a Boom, a Pro Sound Effects, a Crotus, a não sei o que, eles vêm com umas tagzinhas. Então, quando você busca lá o som, você vai colocar assim, whoosh, vai ter um monte de tag.
Whoosh, aí você fala assim, whoosh, eu quero um whoosh maior. Whoosh large. Aí você pode fazer isso também. Footstep, grass. Então, você vai mudando. E essas tags, elas já estão lá. A gente não precisa colocar as tags importantes. As tags não precisam ser colocadas. Elas já estão lá. Então, a única coisa que vocês vão ter que fazer é criar uma pasta mãe e colocar as outras pastas lá dentro. O resto, o programa faz e já é muito útil. Pelo menos é assim que eu utilizo aqui. Você para pra taguear sons que você mesmo gravou ou fez? Ou não tem necessidade, você já conhece eles bem? Cara, é muito difícil eu gravar um som hoje em dia. Eu faço isso pela M. Porque ela pede. Na Shana Pitch. Mas, eu faço, eu exporto e aí eu mando pra ela. Mas quando você tá fazendo uma coisa... Você grava muito som. Você faz, sei lá, você tem o estúdio, você gosta de gravar, você tem um microfone, que não sei o quê. Coloque eles de uma maneira que vocês consigam achar depois, entendeu? Não só no nome, mas em tag também. Então, assim, adiciona lá. Metal, nananã, nananã, nananã. Então, assim, quanto mais você gastar um tempinho nisso, mais fácil vai ficar pra vocês acharem depois. Senão vocês nunca mais vão achar esse som, cara. Imagina, eu tava fazendo aqui, tava abrindo um programa hoje e ele tava lendo meus sons. Numa pasta, a pasta que é de efeitos sonoros, que não estão todos lá, porque deu um erro com o HD, eu tive que passar alguns por as outras, tem 72 fucking mil sons. Então, assim, você não vai achar esse som lá, entendeu? Você não vai achar esse som, se seu som tiver com nada, com nome de nada, sem tag, sem nada, não sei o quê, você não vai conseguir achar. Então, busque um tempo necessário ali pra poder fazer as coisas pra você poder achar. Do jeito que o Maurício falou, bota um nome descritivo, mas não gigante, depois usa meta tags. Se você quiser, já usa, pega um desses programas assim, que tem, que já tem mais ou menos como eles nomeiam, você pode nomear de forma igual. Então você pode nomear footstep, grass, movement, large, sei lá, sabe, heavy, não sei. E você vai adicionando essas coisas no nome e depois vai adicionando nas tags também, vai ser muito mais fácil de você achar. Vou mostrar como escrever os nomes, mas de uma forma diferente. Então, alguns organizadores de biblioteca. Para que são esses organizadores de biblioteca? A gente vai fazer eles lerem a pasta que a nossa biblioteca está. E a gente não vai ter esse trabalho. Então, assim, você não vai chegar na biblioteca do Windows, como eu fazia, por exemplo, lá no gerenciador de arquivo do Windows, e buscar som por som, porque isso vai dar muito trabalho e isso não é nada útil. Então, você vai ali, por exemplo, vocês veem que todos esses tem um searchzinho aqui, ó. Você vai ali, você digita e ele vai te mostrar, ó. Vocês vendo que aqui na descrição própria... porque minha câmera está na frente, né? Calma aí. Aqui, eu vou... Vamos lá, calma aí, gente. Só pensar como é que eu vou fazer. Aqui na descrição própria tá bem pequenininho, mas vocês conseguem ver. Vai ter aqui carrot, cut, chop, knife, cart, roll, rolling, etc, etc, etc. Então... Não dá? Não consegue ver o mouse. Paciência. Mas vocês vão conseguir achar o som de uma forma muito mais fácil. Ele vai fazer esse coisa pra você. Por isso que, tipo, como é que eu organizo? Cara, primeiro você tem que ter tudo numa pasta só. Vai te salvar um trabalho. Depois você busca, coloca algum organizador de biblioteca, alguma coisa assim. Como eu disse, o Soundly, ele acho que é R$30 por mês, se eu não me engano. Ele tem acesso a várias libraries que são dele, que estão lá na nuvem dele. Você pode usar todas. Ou você pode usar ele para ler as suas também. Você faz as duas coisas. Então, ele é multiuso, útil, falando que o Soundly é bom. Falei que o Soundly é bom. O Explorer, ele é só um organizador de biblioteca. E tem um mês grátis no começo. Obrigado, Tomeuzinho. Ele é um organizador de biblioteca, mas ele é gratuito. Então, você pode usar ele nas suas bibliotecas, na sua pasta de som. Ele vai ter mais ou menos a mesma função. O Soundkill é o meu amorzinho, apesar de eu me estressar muito com ele. Ele tem as duas funções do mesmo jeito que o Soundly, mas de uma maneira um pouco diferente. A função dele de organizador de biblioteca, na minha opinião, é a melhor que eu já usei.
Ele é muito inteligente, ele tagueia o negócio direitinho, o interface dele é engraçadinha e o workflow dele é muito bonitinho. Na minha opinião, o SoundKill é o melhor que tem. Gosto muito dele. Já usei outros e prefiro ele. É isso. A função dele de você pegar sons, como que funciona? Você paga lá uma mensalidade pra ele, que eu não sei qual é, talvez seja R$20, talvez seja R$30. Não sei. Uma mensalidade em dólar. E você tem acesso a todos os sons da Hybrid. Que é muito som, tá, gente? Eu não sei quantos sons da Hybrid tem, mas é muito som. É tipo assim... Não sei, eu não consigo nem... Eu tô igual a minha psicóloga quando ela perguntou... Quantas pessoas tem no mundo? Eu não sei nem dizer, eu não sei nem um chute. Eu não sei que é um chute alto, que é um chute baixo. Mas ela tem todos os sons da Hybrid, gente. Esse daqui é o símbolozinho da Hybrid aqui. Isso é muito legal, porque você tem acesso a todas essas coisas aqui da produção de effects. E a Hybrid, ela é bem completa. 70 mil? Maurício disse que são 70 mil. Não são 70 mil. Impossível. Como é que eu tenho só 72 mil, então? Não, é impossível que seja 70 mil. É menos. É menos. É menos. Mas assim, Então, vocês vão ter acesso a essas coisas aqui. Só que a gente vai ter acesso a muita coisa da Hybrid, que é legal. Umas coisas que eu também não acho tão legal, assim, só para ter isso. Se vocês quiserem de outros lugares, ele pega da Crotos, ele pega do Freesound, ele pega de outros lugares, de outros bancos. Mas, ele pega desses lugares, mas você pagando $5. Então, assim, vou falar pra vocês. Eu acho o lance da Hybrid bem legal. Tem a ter acesso. Mas ainda faltam algumas coisas, assim, que não tem na Hybrid. 85 mil? Mais de 85 mil? Ué, então tá errado. Será que eu não leu direito? Talvez eu tenha falado o número errado, gente. Perdão. Mas fica uma questão ali do que vocês gostam mais. Se vocês já têm umas bibliotecazinhas, então assim, já tem um negocinho da Boom, já não tem isso aqui, eu acho que a Hybrid vale muito a pena. Ela compensa muito e ela tem muitos sons muito legais, de ótima qualidade, e ela tem um range muito grande de várias coisas diferentes. Eu gosto. O SoundKill, na minha opinião, é o melhor de todos. Mas eu acho que o Soundly, ele ainda é, na minha opinião, o melhor custo-benefício, porque eu acho que ele tem mais nuances, assim. E aí, eu acho que ele é um pouquinho só mais caro que o SoundKill, mas ele tem umas nuances interessantes ali, se vocês não tiverem nada. Especialmente, se você não tiver nada, eu acho que o Soundly é uma ótima coisa pra começar, se não tiver nada. Se já começar a ter alguma coisa, vai pro SoundKill, que é bem legal. E se você não quiser pagar nenhum desses, tem um Explorer também, que é bem maneiro. Então, vamos lá. Exatamente, versátil. Era essa palavra que eu queria usar, Maurício. Você é um gênio. Escolhas dos sons. Como escolher um som. Eu não entendo muito dessas bibliotecas. Tô aprendendo agora. Sou apaixonada em gravar sons. Mas realmente tem coisas que às vezes é interessante buscar nelas. Nem tudo temos como gravar. E as coisas de lá... de fazer um trabalho com layers... dá pra fazer uns trabalhos com layers muito massa. Cara, eu acho que é assim, se você tem condição de gravar e você tem um bom microfone e tudo mais, eu acho muito interessante. Tem muita coisa que você resolve muito mais rápido gravando do que buscando numa biblioteca. Mas você tem todo esse aparato. Então, assim, além da experiência, esse equipamento, esse microfone... todos esses recursos e tudo mais. Então, tipo, o trabalho que dá pra você processar e tirar ruído e não sei o que, não sei se é muito cômodo, não sei se é muito conveniente. Eu acho que o ideal é misturar as duas. Principalmente se você gosta de gravar, grave bastante, pô. Grave bastante, bota suas metadatas, bota todas as coisas. Mas eu acho que é sempre legal misturar as duas, porque às vezes senão você perde muito tempo numa coisa que você acha assim... muito rápido, que alguém já fez, entendeu? Então, eu não sei. Eu também sou uma pessoa que não gosta muito de gravar, então, né? Deixa eu trocar aqui. Então, vamos lá. Escolha dos sons. Primeira coisa na hora de escolher um som. Abriu lá, tem a minha animação, abri o meu
gerenciador aqui de biblioteca, seja ele qual for. Como que eu escolho qual som eu vou pegar? Primeira coisa, esse som respeita a sua estética? Você tem que pensar nisso. Porque você não pode colocar assim, um som fica mais cyberpunk, o outro som fica mais tecnológico, o outro som fica mais futurista, o outro som que não sei o que. Eles têm que sempre estar dentro da sua estética. E aí isso é muito importante. Porque qual vai ser a participação, o papel que esse som vai ter nas camadas que você está fazendo? Ele vai ser o principal? Ele vai ser o secundário? Porque às vezes se ele for o secundário, ele fica mais fácil de você colocar ele ali no meio, sem parecer que ele tá saindo muito da estética. Agora, se ele vai ser o principal, se ele vai ser a ação principal ali, vai ser a coisa que mais vai brilhar, mais vai aparecer, ele tem que estar bem casado com a sua estética. Então, se você tá fazendo um jogo retrô, não adianta só você pegar e colocar um som cartoon e falar, vai ficar bonitinho, vai ficar maneiro, eu vou colocar um Beat Crusher aqui. Precisa de um certo trabalho, precisa de uma certa noção pra você ver o que funciona e o que não funciona. O que falta pra completar esse movimento, né? O que falta pra completar o movimento da animação? Ela tá bem representada aqui? Ela tá bem coberta com os sons? Não. Por que não? O que falta? Coisas interessantes, vocês saberiam o que buscar. Eu busquei o Ush, eu busquei o som da espada e eu busquei o som do boneco grunhindo pra quando ele vai atacar com a espada outra pessoa. Beleza, mas o que mais? Ele dá um passo pra frente, ele tá com armadura, ele tá com roupa. O que tá acontecendo? Essa espada solta o poderzinho, né? Então, é interessante você ver o que falta. Às vezes é um movimento muito grande. Vai ter que ter uma camada de sub, uma camada de grave ali pra dar mais peso no movimento. Coisas importantes na hora que você tá olhando o som e tá buscando ele, seja onde for. Seja no Soundly, seja na Soundkill, seja no Freesound, seja na Boom. Esse som tá aí reverb demais? Isso vai acabar comigo? Isso vai acabar com a minha estética? Esse som tá sujo? Ele tem muito ruído? Ele tem muita sujeira? Vale lembrar que assim, gente, esses sons que a gente pega, assim, por exemplo, às vezes no Soundly, até Soundkill tem umas coisas também, porque ele tá pegando de vários lugares. Freesound, essas bibliotecas que a gente vê, né, que alguém fez na internet e tal. Pode ser que o som venha ter alguns sons que venham ruins. E, cara, não usa, só passa pro próximo. Dá muito mais trabalho você fazer um som ruim funcionar na animação do que tirar ele e buscar um som bom. Eu juro pra vocês que dá muito mais trabalho de fazer aquilo que não está encaixando, encaixar, do que vocês começarem do zero. Então, essas coisas precisam ser observadas. Pô, esse som tem muito mais reverb que os outros? Pô, então eu não vou usar ele. Porque vai me dar um puta trabalho. Como é que eu vou tirar esse reverb daqui? Né? Se os outros não tem. Por exemplo, outro dia eu tava fazendo o som de gota caindo em água. Uma pinga, não. Goteira. Uma goteira. Nossa senhora, tá difícil. Eu estava fazendo um som de goteira. Eu fui buscar som de goteira no Soundkill. E tem muito som de goteira que é no banheiro. Mas o negócio não era no banheiro. Eu vou pegar o som de goteira no banheiro? Não. Porque vai dar trabalho, dar trabalho tirar, trabalho a característica, tá ali junto com o som, né? Não é reverb, não é tipo assim, tirei reverb, tirei a cobertura aqui, pronto, acabou. Não tem como você mexer nisso. Então essas coisas são muito importantes. Nossa, o som tá muito sujo, tem muito ruído, tem muita coisa aqui. Nossa, acontece muito em som de ambiência, som de coisa que às vezes é pequenininha. Nossa, tem um ruído do caramba acontecendo ali. Vale a pena usar mesmo isso ou vale buscar outra coisa, ou vale achar outra solução? Como que essa gravação se encaixa com suas outras gravações? Então é a mesma coisa. Tem reverb demais, tá com sujeira demais. Nossa, mas essa gravação aqui foi feita muito pertinho com o microfone e a outra foi feita lá da puta que pariu. E eu tenho dois sons diferentes funcionando em duas animações diferentes. Vai ficar estranho, vai destoar. Não vai funcionar. Então, é importante você pensar o que você já fez, o que você está fazendo e o que você vai fazer. Por isso que eu falei, o trabalho de planejamento. Está sempre ali, meio que de olho. E se você não lembrar, volta no seu projeto, ou então escuta os teus sons, escuta os sons fora do projeto, já exportados, ou sei lá o que, vê se encaixa. Eu faço isso muitas vezes, pra às vezes ver se ficou diferente, pra ver se ficou uma coisa muito distinta da outra. Então, como que isso se encaixa, né? Passe um trabalho nisso, passe um tempo nisso. Eu topei com isso outro dia no Reel, fazendo o som de um dragão enorme andando na água.
Dark Souls 1, pra quem sabe. E tinha muito splash em piscina interna. Cara, pra mim os sons, reverb e ruído é o que mais afeta os sons sempre. Porque são as coisas mais chatas de tirar. Tem vezes que dá, tem vezes que, mano, não, só passa pro próximo. Vai ser mais fácil. Uma coisa importante, gente. 60% do trabalho que a gente faz é feito na escolha certa dos sons. Então, 60% daquele trabalho ali que você vai ter é escolhendo o som certo, é escolhendo uma base certa. Por isso, escute os sons da biblioteca. Enxergue os sons da biblioteca. Dê um carinho neles. Bote um nível de atenção ali. Porque isso vai facilitar muito a hora de vocês depois quando vocês colocarem isso no projeto. Porque se a gente tiver uma coisa de qualquer jeito, na hora do projeto... Gente, se não ficou bem... na hora de você mixar, de você produzir ali, não vai ficar bem depois. Então, é realmente muito importante que a gente escute, dê coisa pra essa hora. Às vezes é o tempo que mais demora. Pelo menos pra mim. Pra mim é o tempo que mais demora, é isso. É escolhendo o som da biblioteca. Porque tem som que vem pronto, por exemplo, como eu falei lá do teste da Shana Pitt. Nossa. Encontrei aquele sonzinho lá de pesca e foi incrível. Aquele som, quase não mexi nele. Cara, eu, sei lá, devo ter colocado um reverb, alguma coisa assim. Mas tinha tanta coisa maravilhosa, pronta, incrível. Que é legal que a gente escute e busque. Por isso que eu falei, saiba o que tem, porque aí esse trabalho vai ser mais rápido também. Buscar com empenho e vontade. Não façam aquela cara de, ai, que saco, vou ter que escolher o som, quero colocar tudo aqui. Busca, escuta, tenta coisa nova. Saiba pra onde que você quer ir. Ah, eu quero ir para esse lugar. Eu quero um som desse tipo. Vocês vão conseguir buscar e deixar o som com mais dimensão e não do tipo assim, peguei qualquer som aqui, fez qualquer coisa e agora é isso. Khalid, muito obrigada pelo seu follow, bem-vindo à live. E ao mesmo tempo, gente, mantenha a flexibilidade para vocês mudarem de ideia. Quantas vezes eu tava fazendo um som, peguei várias, tava pegando som, aí eu passei por um som assim na minha biblioteca. Nossa, era um som muito legal. Eu falei, cara, eu quero isso na minha animação. E não tinha nada a ver com a minha ideia principal. Mudei de ideia. Gente, mudou, entendeu? Já foi. Então, é muito legal você saber o que você gosta, pra onde você quer ir. Porque eu acho que quando a gente não sabe de nada, qualquer coisa basta. E qualquer coisa basta é uma coisa muito complicada. Kassai, muito obrigada pelo seu follow também. Bem-vindo à live. Mas é importante também deixar uma flexibilidade. Vocês mudaram de ideia, se vocês querem fazer alguma coisa, faça diferente. Não tenham medo disso. Não tenham medo de começar o som de novo. Não tenham medo de mudar a ideia. Não tenham medo de ir pra esse lugar. Porque é isso que faz a gente mais crescer, na verdade. São nesses momentos que a gente não espera, que é onde a gente cresce mais de experiência, que a gente cresce mais de técnica, que a gente cresce mais do que saber fazer nessas horas. Porque a galera deixa os sound effects... eu gosto de um sound effects pra reverb. Mas não pra pegar, assim. Mas é porque tem muita coisa que é da gravação do lugar, entendeu? Não tem o que fazer, não tem o que tirar. Mas, por exemplo, pra galera ali que estava gravando um som de splash numa piscina interna, pô, aquilo é uma maravilha. Então, assim, o problema está nos olhos de quem vê. Mas depende muito do seu uso que você precisa pra isso. Já tinha ouvido já nos teus... muito obrigada. Fico feliz. Fico muito feliz, na real. Eu gosto quando as pessoas gostam das coisas que eu faço. Maurício falou assim, é legal esse som que você está fazendo, porque eu consigo ouvir os sons, estéticas diferentes, e eu consigo ouvir que tudo é seu. Eu fiquei tipo, fiquei uma semana, boba. Até hoje, assim, às vezes o Maurício falou que tava legal aquele dia. Tá de boa, tá de boa. Então, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Não vamos elogiar muito o Maurício, não, porque ele começa a xingar a gente. Vem com a negatividade pra cá. Vou fazer uma coisa diferente. Eu quero que vocês vejam mais ou menos a experiência que a gente tem de buscar um som. E de ver por que aquele som é bom, por que aquele som não é ruim. E a gente vai escutar isso juntas. Yay! Então eu peguei 2 vídeos assim.
diferentes, com estéticas completamente diferentes. O exemplo 1 é um joguinho que se chama Squabble. Squabble, se eu não me engano. É um jogo que eu já segui o desenvolvimento dele há muito tempo. Eu sempre achei ele muito fofo. Nossa, meu sonho era trabalhar nesse jogo. Enfim, não sei, nem vi mais nada do jogo, mas eu segui o desenvolvimento dele. E outro dia eu descobri, buscando esse negócio, eu descobri que está no Switch, está no PC, inclusive. Talvez eu jogue na live, porque parece ser bem legal. E o exemplo 2 é um anime que eu peguei na internet. Eu não sei de que anime é, mas eu achei muito bonitinha a temática Garotas Mágicas, já que a gente tá no podcast mágico de Garotas Mágicas. Eu acho mais que a gente tem que aproveitar mesmo. Então, no exemplo 1, a gente vai lidar com sons de brinquedo, plástico, coisa detalhada, pequititinha e engraçado e divertido. Já no segundo, a gente vai pra outra coisa. Vai ser magia, sons poderosos, garotas mágicas e bastante movimentação, porque é um momento que ela tá ali se transformando no estilo Sailor Moon. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que a gente vai pra outra coisa. Outro lugar aqui. Deixa ele abrir aqui pra mim. Pronto, estamos aqui com a FL Studio. Vou colocar o vídeo que é rapidinho, e é bom que vocês olhem mais ou menos o processo de... Ai, que bom. Já tava com medo aqui dele abrir a minha pasta. Por um segundo. Por um segundo, meu coração... Meu coração parou. Pro Weezer, muito obrigada pelo seu follow. Bem-vindos à live. Calma aí, gente, que eu estou... Pronto, é que eu tive um... Quase tive um negócio aqui, Primeira coisa que a gente vai fazer... Vamos para... Do brinquedinho. Vamos, pronto. Como é que eu travei a FL Studio inteira? Eu cliquei no botão que eu nunca tinha clicado antes. Pronto, tá bom, foi ótimo. Estamos aqui. Eu não quebrei nenhum NDA, Maurício. Para com isso. Para com isso. Ai, que absurdo. Eu não mostrei, ninguém viu minhas pastas. Vamos lá. Vocês veem aqui, ó. Uma animação bonitinha, ele meio que pega uma arminha ali, aí ele atira uns negocinhos de água. O que eu quero que a gente veja? Coisas básicas aqui. Vamos ver ele... Opa. Aqui vai funcionar. Vamos ver ele pegando a arminha. Vamos colocar aqui um negócio pra quando ele pega a arminha. Porque a arma nem tá ali, né? Ou isso é uma arma? Acho que não. Acho que ele meio que... Eu acho que é isso sim, na real. Opa. Eu acho que é isso sim, mas só... É uma loucura. Bom, sei lá. Ele pega a arma por aqui, né? A arma aparece na mão dele. Cadê a FL Studio bugadinho? Pegou aqui. Ó, aqui ele pega a arma. Aí aqui ele pega a arma. A gente vai colocar aqui a arma. Engraçado, né? Que ele pega... Que frame é esse que ele tá fazendo com a mãozinha aqui? Ele pega a arma e depois ele começa a atirar. A gente vai colocar 1 ou 2 tiros dele aqui. Ele atira lá na compadre, coitada. Um aqui, um tiro aqui, outro aqui, começa aqui. É interessante, tá, gente? Quando a gente for fazer, sempre a gente vê o frame que começa o bagulho. Por exemplo, o meu já não tá certo aqui. Tiro. E aí vocês vão movimentando aqui. Eu acho que imagino que vocês já conheçam isso, mas... O que é esse negócio branco aqui, né? Engraçado. Meio que ele fica em idle, assim. O muzzle flash, ele faz tuf, 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 tuf. O muzzle flash? O muzzle flash é quando você dispara a arma, tem aquele tuf, 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 o fogo que sai da arma, entendeu? Aí, mas não tem na primeira. Só tem nesses 2 outros aqui. Na primeira não tem. Ele faz preto, branco, entendeu? E depois ele dá fade. Ele faz primeiro preto, depois branco. Uhum. Entendi. Esse é o negócio. Ai, Maurício. Vai pastar. Aí, ó. Por isso que a gente não quer o Maurício. Eu uso FL, tá, gente? Tem um atalho no teclado, sim. No FL, o atalho é Ctrl T. Ele sai criando marcadores. O Maurício, ele...
O Maurício, ele gosta do Reaper, eu uso o Reaper também, mas eu uso mais o FL Studio, e é isso. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o SoundQ com vocês, porque aqui tá até como Soundly ainda, faz tanto tempo que eu não faço live de efeitos sonoros. Aqui o nosso querido SoundQ, vocês estão olhando, vocês vão ver se vocês conseguem ouvir alguma coisa que tem aqui. Nem sei o que é isso. Ah, é SoundQ Music. Tá vendo que ele tem um negócio só do Free Sound? Vocês já viram isso? Que absurdo. Pronto, mais sound effects aqui. Pronto, vocês escutam sim. Perfeito. Então, sei lá, a primeira coisa que a gente vê... Vamos na Toy Guns, eu não sei se ela tá separada aqui. Algumas eu separo, outras não. Eu acho que não está. Porque às vezes é legal olhar só nela, mas eu acho que ela não tá. Não tá. Então, vamos ver aqui e a gente bota, tipo assim, Nerf. Deve aparecer várias... Ó, tá vendo? Já vários sonzinhos aqui. E aí a gente vai escutando eles. É basicamente esse processo. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Eu gosto muito desse som. Eu achei ele agradável. Colocar no FL Studio. Gente, uma coisa interessante aqui, que eu vou mostrar pra vocês. A gente só tá... Eu não vou produzir, não vou fazer nada. Eu não vou fazer nem a animação do começo até o fim. Eu só quero mostrar pra vocês, mais ou menos, o processo de pegar som. E pra isso, eu preciso começar a pegar uns sons errados. Porque aqui estão muitos sons bons. A gente precisa pegar uns sons errados e ver por que eles não funcionaram. Esses sons são bons, né? Eu falei, cara, Toy Guns é dando de 10 a 0 em todas as coisas. Eles são muito gostosinhos, assim. Então, se a gente colocar, assim, Recharge. Não? Como é que é o som de fazer assim com a arma? Psh, psh. Yeah. Psh, psh. Reload. Reload, obrigado. Então, vamos lá. A gente tem vários sons aqui. E a gente tá buscando sons pequititos. Vamos começar a ouvir os sons. Obviamente, muito grande, né? Sci-fi. Isso daqui é bem legal, na real, hein? Gostei disso daqui. Já... Porque ele, apesar dele não ser da Cyber Weapons, ele tem umas... eu não sei, ele é naturalzinho, né? Eu gostei dele. A gente acha que a gente não vai usar, mas... Vamos ver. Talvez a gente use. Vamos colocar aqui. Lembrando que, por exemplo, tem muitos sons que o processo já, tipo, você escutar, você já sabe que vai dar ruim. Tipo, você tá buscando uma arma de brinquedo, você não vai vir aqui. Inclusive, a library, ela já vai começando a te apresentar, ó, coisa que é do Toy Guns, que eu sei que eu tenho. Então, vamos colocar... A gente vai atirar agora. A gente vai atirar água, né? Vamos lá. Bow. Ó, eu vou falar pra vocês. Isso daqui também talvez funcione. Vamos lá. Eu gostei disso, hein? Vocês gostaram? Eu achei. Mas esse daqui pode ser interessante. Por que eu pego esse primeiro e por que eu não pego o terceiro? Porque talvez seja mais fácil separar a cadência dele aqui, tá vendo? Ó, eu separo um aqui, aí eu separo um aqui, eu separo no coisa lá. Esse daqui já tá mais juntinho. Se bem que daria pra separar assim. Eu acho que se a gente colocar assim, shot water, talvez ele vai. Vamos ver. Não. Tá vendo? Ó. Olha a Boom chegando. Olha ela chegando. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês que essa porra aqui vai acabar dando trabalho. Vamos voltar aqui pros efeitos sonoros. Não, é bom. A questão não é que é ruim. É bom, pô. Vai botar talvez Water Pistol. Vou fazer isso. Eu peguei um som aqui que eu já não lembro qual é a porra do negócio.
Eles são sempre... É por isso que eu falei. Eu tenho o design da Boo. Não recomendo. Não recomendo. Deixa eu ver. Eu não consigo... Já não lembro mais quais que é. Aqui, ó. Esse pra... É aqui que ele pega a arma. A gente vai ser o pra... Ô, caralho. Esse aqui, né? Pra... Vou colocar aqui. Pra... Opa. Eu não acho que vai... Não vai rolar a gente colocar o paralelo depois, antes. Tinha um som que a gente já pegou que era bem legal. Esse aqui é interessante também. É sempre maneiro a gente ir vendo o que falta, principalmente de frequência nos sons. E buscando essas coisas. Então, nossa senhora. Uma coisa aqui. De uma aula de escolha de som virou outra coisa já. Mas a gente já... deixa eu ver esse daqui, talvez. Isso daqui é muito maneiro, mas talvez demore pra acontecer nesse. Papa. Seria interessante, né? Vocês veem que, tipo, o processo, ele é muito... Ele é muito, tipo assim, pega a testa, tira a testa. Não gosto desse som aqui, não. Vamos ver se a gente consegue melhorar ele, deixando mais baixo. A gente consegue melhorar ele deixando mais baixo. Já ficou melhor, já. A gente faz um fade aqui, ó. Tcha-tcha. Tcha-tcha. Opa, demais. Esse daqui, o que é esse daqui? A gente nem sabe. Nossa, mas esse é ruim. Eu achei que seria... Vamos baixar. Aqui. E esse daqui. Não. E aí a gente começa a ter o som de tirozinho. Esse som aqui de tiro eu já achei muito legal. Esse daqui. Vamos ver se ele funciona. Deixa eu tirar esse daqui da frente, porque senão eu não consigo ver o que vocês falam. E esse daqui... Aqui. Assim, calma. Só que o problema dele é que ele vai fazer, ó. Nossa, péssimo. Calma aí. Deixa eu exagerar. Aqui. Mais grave. Não gostei de nenhum deles. Eu queria que fosse mais agudo, mas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo. O que é isso daqui? Esse aqui é agudo. O Bruno ele vai pra... Vamos lá, e agora a gente precisa... Não, assim, mas o negócio aqui é só fazer o bagulho e escolhendo som, entendeu? Escolhendo som. A gente esquece produção. Produção não está aqui hoje. Tinha até um negócio que eu peguei outro dia, que era de arma. Acho que era da Crotos. Eu já fui muito louquinho de pegar make unique, colocar grave e agudo. De colocar os dois ao mesmo tempo? Tipo, pegar só duplicar a camada e colocar um grave e um agudo? Water... Que isso, velho? Não, assim... Sei lá, pode funcionar, mas não sei, hein? Talvez fosse legal a gente pegar umas bolhas, assim. Water... Vamos lá.
Com a água são umas coisas. Meio que é pra deixar o arquivo suando a ele apenas. Olha só isso. Água é uma coisa que sempre tem uns reverb muito alto. Vocês escutam o som mesmo? Porque ele tá dentro de um caldeirão aqui, né? Provavelmente. Então vocês escutam esse som da bolha voltando do coisa. A gente tem muito isso. Ele faz isso. Aí, por exemplo, eu quero só uma bolha. Vou ter que buscar. Ó, já começa a ter... Vocês escutam esse som de banheiro, de azulejo e tudo mais? Às vezes nem... Esse daqui, na real, esse daqui parece... Mas, às vezes, nem é questão de tá agudo ou grave. Mas porque ele vem com algumas frequências que a gente já não gosta, entendeu? A gente já não quer. A gente já passou dessa. Pô, aqui sem fazer efeito, sem fazer nada aqui vai ser meio complicado, né? Vamos lá, né? Vou fazer aqui. E fazer isso daqui também. Gente, isso é uma coisa muito... Ah, tá. Perdão, vou trocar aqui. Isso é uma coisa muito... Ih, caraca. Isso é uma coisa muito... crua, tá? Porque isso aqui é mais pra mostrar pra vocês o processo de, tipo assim... Ah, esse som aqui, ele me agrada. Ah, esse som aqui, ele não me agrada. Ah, esse som aqui, eu não gostei. Esse som aqui eu vou tirar. Nossa, o som de água, ele existe aqui? Porque ele... Nossa senhora, eu não consigo escutar. Desculpa. Eu faço isso de vez em quando. Perdão. Ó, esse daqui, por exemplo, é um som interessante. Mas olha o que tem aqui, ó. Calma aí. Esse aqui é dentro de um banheiro. Assoprando caldo colorido de vermelho, azul e preto num copo de plástico do McDonald's e água com um pouco de sal num banheiro 3x4. Exatamente. Então, assim, tem muitas... Esse daqui pode ser bem legal, ó. Gente, eu não tô fazendo, tipo, nada de produção. E eu não tô fazendo nem os crossfade. Porque eu não quero perder tempo com isso. Porque eu quero mostrar pra vocês. É outros 500, entendeu? É outra coisa. Então, ó. Vamos trocar aqui. Quê? Você faz assim. Eu estou me recusando a fazer um fade. Vamos lá. E aí, a gente só vai... Tipo, uma coisa que eu faço, por exemplo. Aqui eu sou preguiçosa e eu vou mixando por aqui mesmo. Mas você vê que a gente precisa de um... Eu gosto dessa cor aqui. Vocês não estão vendo ela, mas ela vai aparecer aqui pra vocês. Apesar dessa bolha ser muito banheiro, né? Mas tudo bem. Vamos lá. E isso daqui, eu não tô... Cara, isso daqui é uma coisa tão preguiçosa. Vamos lá. A gente vem com ela. O Maurício me vendo fazer isso, tá morrendo. Oxe, carai. Que isso? Então, assim, o que eu quero mostrar pra vocês com isso? Porque a gente não vai colocar aqui. Não tá pronto, não está nem longe de estar pronto. Tem muitos sons aqui que são toscos e etc e tal. Mas o negócio do processo é o que eu converso com vocês. É pegar um som, é colocar aqui, é testar esse som, não gostei, tirei essa porra, coloquei um fade, fiz isso aqui, fiz não sei o que. Isso daqui é muito importante. Então, o que a gente tava fazendo aqui no Soundly, isso é legal, esse som é maneiro.
Nossa, esse eu não gostei. Esse daqui parece que tá dentro do banheiro. Então era uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Porque faz muita diferença quando a gente começa a mexer no som. Principalmente quando a gente tá trabalhando com isso. Então agora eu vou colocar um outro vídeo aqui pra vocês. E a gente vai buscar som de fogo. A gente buscou som de água, a gente vai buscar som de fogo agora. Pra moça aqui que está aqui numa animação. Ela faz a animação dela. Pronto. Agora a gente tem uma animação de fogo. Vocês veem que a moça, ela é muito Sailor Moon isso. Ela passa ali, aí ela passa quanto. Aí ela joga perfume, aí tem fogo, e tem fogo, e etc, etc, etc. Não se enganem. Apesar de ter muito som de fogo, a gente não vai usar a mesma base. Porque senão ele não vai funcionar... dentro do negócio. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui esse momentinho aqui, ó. Ela joga um perfume aqui. Aí tem um fogo. Fogo do perfume. Vai ser o nome do nosso coisa. Fogo do perfume. E aí esse fogo do perfume explode e vira uma coroa. Aqui, coroa. Aí depois disso ela pega na mãozinha, né? A gente ignora. Ela bota aqui na cabeça, etc, etc. E aí surge um colarzinho aqui no pescocinho dela. Deixa eu ver aqui, tem uma explosão na hora do colar. Oh, meu caralho. Oi. Pronto, tem a explosão aqui na hora do colar. Explosão. Então vamos dar uma olhada nos sons de fogo. Vamos ver o que vai funcionar, o que não funcionar e por que não vai funcionar. Bom, se vocês entendem, esse que é o importante, né? Vamos mudar aqui pro... Opa, os sons de fogo. Vamos lá, fogo. Primeira coisa. Como é que é? Eu já nem sei mais como é a animação. Deixa eu ver aqui. Vocês veem que esse som tem muito... Eu vou deixar vocês me dizerem. Por que não esse som? Eu vou colocar aqui pra vocês. Digam-me vocês, por que não esse som? Os ruídos arco-íris. O maior problema desse som aqui pra mim é que além dele ter esses ruídos, com toda certeza, tem madeira estalando, tem um monte de coisa assim, e tá pegando fogo, né? É uma fire burning on the dance floor, porque Deus não quer. Maurício, olha aqui, você não começa com isso tentando ensinar alguma coisa aqui. É que, olha só, ela se movimenta inteira, fez um monte de... fez um monte de movimento e a gente tem um som bastante estático aqui. Né? Um som de lareira, de fogueira, alguma coisa assim, um som de uma tocha. Então, assim, esses whoosh são bem legais. A gente vai ficar com um whoosh aqui. A gente vai pegar um whoosh e vai deixar ele aqui, já, separar. Esse som aqui já é muito mais suave. Isso daqui eu prefiro pra usar pra camada. Então, a gente vai pegar esse daqui também. Tá? Então, vamos ver se a gente vai usar. Ó, esse daqui, sei lá. Vai ter uma hora que vai ter uma explosão, a gente precisa... Esse dois aqui é maneiro, esse dois aqui é maneiro. A gente vai precisar de alguma coisa pra isso. Deixa eu ver próximos. Sei lá, eu gosto desse começo, a gente vai pegar ele também. É por isso que eu não compro $25 o som. Porque... como que a gente vai fazer, né? Se eu pego 20, os dois... Esse daqui é legal e o 3 é legal também. Vamos trabalhar com eles. Vamos ver mais ou menos como é que já fica.
Sound Effects. Voltamos para o Sound Effects. Isso daqui... Deixa eu trocar isso tudo isso pra cá. Isso daqui é pro começo, que eu lembro. Isso daqui era pra ser uma camadinha. Isso aqui que eu tô fazendo também, eu não sei se eu recomendo muito pra vocês não, porque às vezes eu mesmo me perco aqui. Pupa. Isso aqui vai ser uma camada de fogo. Pupa. Esse fogo vai chegar de algum lugar, então ele vai chegar daqui. Vamos ver se ele consegue chegar. Aqui. Uau, uau. Aí ele dá uma explosão aqui. Uau, uau. Calma aqui. Deixa ele diminuir um pouquinho, porque ele tá fazendo agora. Mais ou menos isso que ele faz na animação, né? Falei que eu não ia usar fades, estou aqui usando fades. Esse daqui, o que ele faz? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, vamos ver. Ela pega o negocinho na mão. A gente seria, sei lá, seria legal ter uma explosão ou um negócio. É porque a gente tá lidando com camadas aqui. Estamos lidando apenas com camadas. Tem uma hora que ela meio que... O que é isso daqui? Ela bota coisinha na cabeça. Ó, o cabelo dela fica legal também. Fica vermelho. Eu não tinha visto isso, tá vendo? E aqui tem um negocinho de... foguinho, talvez. Esse daqui. Legal. Esse daqui, vamos colocar esse daqui aqui, ó, quando a coroa explode aqui. E vamos colocar um fade. O que eu quero mostrar pra vocês é mais ou menos porque... Opa, esse aqui. Acho que era esse, sei lá. É mais ou menos... Por que quando a gente tá escolhendo o som, vale prestar atenção nisso? Porque quando você começa a colocar os sons, eles já vão meio que formando uma imagem, entendeu? Isso aqui tá alto, tá agudo. Tá alto. E tá... Bom, ele não tá mono, né? Então ele tá indo de um lado pro outro. Mas além disso, ele tá sobrando aqui. Vê que ele vai assim, ó. Pessoal. Coitadinho, ele faz mesmo. Eu acho que é esse daqui que tá fazendo. Não é nem o outro. Coitado. Coitado, se só a gente xingando ele aqui. Tchau. Só, não quero ficar mexendo muito tempo nesses caras de fade aqui. Mas olha só o que a gente tava fazendo. A gente só com som de fogo conseguiu dar... Eita, sei lá, talvez seja a transmissão também, pode ser, viu? Mas só com som de fogo a gente consegue dar uma cara melhor, assim. E essas coisas de som de fogo, eles de qualquer som. Então, tipo assim, isso daqui são sons de movimentos que estão lá aparecendo. Mas se a gente pegasse aqui um negócio desse, ia ficar horrível. Porque ele não tá casando com a animação, ele não tá representando o movimento inteiro. Então eu queria fazer isso pra vocês, só pra vocês verem, na real, que é muito importante que quando a gente esteja escolhendo o som, a gente realmente preste atenção no som e saiba por que ele funciona ou saiba por que ele não funciona. Porque isso vai aparecer pra morder a gente depois, pra puxar o pé depois. Deixa eu voltar na nossa cenita. Pronto. A gente viu uns exemplos bem ligeiros aqui. E a última coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre nomenclatura, que foi uma coisa que a gente conversou meio que por cima. Nomenclatura é uma coisa muito importante pra gente poder organizar os nossos arquivos. Porque pensa só, num jogo a gente faz assim 500 sons, 300 sons. Mano, se fosse 50 sons. Se a gente pegar e nomear o negócio do jogo como assim, passo 1,
passo 2. Como é que depois você vai saber qual é o passo de grama, qual é o passo de terra, qual é o passo de não sei o quê? Ou tipo assim, só um 2. Então é por isso que existe nomenclatura, porque pra gente não se perca, consiga achar esses arquivos mais fáceis, tanto no nosso programa, tanto se a gente precisar mandar para os desenvolvedores, tanto para quando os desenvolvedores tiverem que implementar isso no jogo, ou a gente tiver que implementar isso no jogo. Então, um exemplo de nomenclatura que eu uso para os meus projetos, porque, por exemplo, o Dash da Peach já é totalmente diferente. Cada empresa tem um exemplo de nomenclatura mais ou menos distinto. O que eu uso hoje é esse. Vocês podem usar esse, vocês podem usar outro que vocês quiserem, não importa. O que é sempre importante é deixar claro quando é música, quando é efeito sonoro, quando é ambiência, quando é voice-over. Sempre deixa claro, eu acho que é muito importante isso, fica mais fácil você olhar todas as músicas, todos os efeitos sonoros, todas as ambiências. Então aqui, por exemplo, a gente estava falando do Witch Mix, que é o jogo que eu faço os efeitos sonoros e a música e a implementação também. Então no Witch Mix eu peguei as 3 primeiras letras do nome e coloquei aqui Witch, mas para eu saber o coisa do projeto, underline Mus, né, underline Kitchen, porque era a música da cozinha, e underline 01, porque se eu tiver mais de uma música na cozinha, eu posso colocar 02, 03, ou enfim, né, Kitchen, Variation 1, Kitchen, etc. E efeitos sonoros, a mesma coisa. 3 primeiras letras do projeto, efeitos sonoros, né, SFX, de efeitos sonoros, Character, que é o meu personagem principal, Footsteps, que eu estou dizendo é o Footsteps do meu personagem principal, underline Mood, ou seja, o Footsteps lá na madeira. Por que eu coloco o nome do projeto na nomenclatura do arquivo? É caguete. Porque antigamente eu não tinha uma pasta pra cada um, porque, sei lá, eu era burra. E aí era mais fácil de eu achar o nome do jogo se eu colocasse primeiro o negócio. Só de eu olhar eu já sabia qual era o nome do jogo. É exatamente por isso que eu coloco. Mas não precisa colocar, tá, gente? Maurício já vai começar a questionar aqui. Não precisa colocar, eu estou falando que eu coloco. Ambiente, sei lá, mesma coisa. Então, ambi, outdoor, wind. Eu acho uma coisa muito legal pra quando vocês estiverem aqui. Underline loop. Underline. Sei lá, tem gente que quando é loop, normalmente tem loop do lado. Eu acho isso bom, porque aí você já saca que o arquivo é loop. Mas sei lá, se não for loop, você coloca o one shot, pode colocar. Você pode colocar scatter, pode ser pra ambiência, né? Que é uma coisa que acontece ali na ambiência. Mas enfim, essa aqui é uma coisa legal que eu achei para os meus projetos, para me manter sempre organizada. O jeito que vocês fizerem é o jeito que vocês quiserem, sabe? Tem que funcionar para vocês, tem que funcionar para a pessoa que está trabalhando com vocês, no caso, desenvolvedores ou programadores, ou enfim, a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está trabalhando aí com você. Mas é sempre importante manter uma organização, não importa qual seja a organização, tem sempre que ter uma organização. Então, é bem legal que você tenha isso, principalmente para você passar para outra pessoa, para você não se perder. Você, às vezes, tá com um problema num arquivo lá. Pô, como é que você vai achar o nome do arquivo se você não sabe o nome do arquivo, né? Tá dando problema dentro do jogo. Como é que você vai saber qual é, se você não sabe qual é o arquivo, qual é o evento que tá tocando? Então, é interessante colocar uma nomenclatura bonitinha, seja elas qual for. E vocês usarem direitinho o que ficar melhor pra vocês, o que ficar melhor de entendimento. Gente, esse daqui é tudo em letras minúsculas, mas inclusive a Shana Peach usa letras maiúsculas também. Mas eu deixo tudo com letras minúsculas sem espaço pra não dar bug ou não dar nada. Tipo, sei lá, já deram uns problemas meio bizarros assim de implementação comigo. Então eu deixo tudo em minúsculo, quero nem saber. E esse é só um exemplo. Vocês podem usar o exemplo, os negócios que vocês quiserem. Então, o que a gente vai falar na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai falar de materialização. Como é que a gente faz para aquele som virar som. A gente já pensou ele na nossa cabeça. Já pensou, já tá tudo planejado, a gente já usou o som, a gente já achou o som, a gente já achou tudo. Como que a gente faz pra colocar esses sons agora ali no programa, ali no projeto e fazer com que eles comecem a fazer sentido? Então a gente vai aprender técnicas, eu coloquei técnicas, vamos nas técnicas, muitas técnicas, técnicas de materialização, técnicas de layering, que era basicamente o que eu mostrei pra vocês na aula de hoje, que
que é você colocar vários sons diferentes. A gente já tinha meio que falado na primeira aula também. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Você usar vários sons diferentes, várias camadas diferentes pra fazer um som ali casadinho com as coisas. Movimento, como representar movimento, uma coisa muito importante, porque a gente vai estar representando isso, principalmente uma das coisas que a gente vai fazer é fazer representação do movimento só com Wuxia, só usando o ar, e vamos ver como é que a gente vai fazer para representar esse movimento direitinho, sem ter que cobrir isso com outras coisas. Observação, então observação de detalhes, observação do que falta da animação, observação de coisas que às vezes a gente não vê, que tá faltando ali, mas é importante que a gente cubra pra ter uma cobertura legal, não ficar faltando som no nosso reel, na nossa animação, no nosso jogo. É isso, gente. Queria agradecer a vocês. Não sei se tem perguntas, mas queria dizer que estou muito feliz que vocês estão vindo aqui. Muito promissores, todos vocês, pessoas promissoras. E a gente se vê amanhã. Vocês podem me seguir no Instagram, no Twitter. No Instagram, onde eu mais falo quando vai ter a live, que horas que vai ter a live, que horas que vai começar. Eu boto sempre uma caixinha de perguntas lá também pra vocês mandarem eu responder pra vocês, caso ficou alguma dúvida. E esse daqui é o meu site, www.daniserrano.com. Vocês podem ir lá ver os meus trabalhos. É isso, gente. Queria agradecer a vocês de novo. Voltar com a nossa musiquinha, cadê? Nossa cena de pausas. Voltar com a nossa musiquinha que o Maurício veio aqui pra reclamar. Opa, calma aí. Passou. Mas enfim, gente. Opa. Queria agradecer a vocês. Todo mundo que veio aqui. Vocês que vieram ver mais um dia de efeitos sonoros. Muito obrigada pelo elogio, Maurício. Gente, a gente se vê amanhã. Qualquer coisa, é só falar. Se vocês não tiverem no grupo Discord, exclamação Discord, não esqueçam de reagir a estrelinha quando vocês chegarem lá. Lá a gente fala sobre efeitos sonoros, música, animação. A gente também tá construindo o nosso jogo lá, desde o zero, então vocês conseguem acompanhar tudo de boinhas. É isso, gente. Thomas, pode, por favor, deixar a exclamação Discord aí? Galera, espero vocês amanhã, às 7 da noite. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!